Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais do método Tríade dos Dashboards que eu criei e consiste nesses três pilares, né, de registro, controle e relatórios para você montar o seu dashboard. Basicamente, esse é um método simples, prático e que qualquer empresa pode utilizar para montar seus painéis de desempenho. E eu vou te mostrar exatamente como chegar nesses resultados a partir do dashboard financeiro do Dashboard Academy, que é esse daqui. Então eu vou mostrar para você como eu cheguei na parte de registro, na parte de controle e nos relatórios, né, que também envolvem dashboards que são muito bons, né, e visuais para você analisar as informações que a planilha está te proporcionando. Mas para a gente chegar nesse resultado, o ideal é que a gente sempre comece pelo final. Então, antes de eu começar a querer registrar, cadastrar informações, eu preciso entender quais são os resultados que eu quero com essa planilha, com esse dashboard. No meu caso específico do dashboard financeiro, os resultados que eu quero consistem em receitas, despesas, o resultado, né, mensal, lucratividade, contas a pagar e a receber e uma parte super importante, né, uma comparação entre o resultado e as metas. Basicamente, isso engloba 80% dos resultados que eu quero. Então, se eu entendo que é isso que eu preciso para essa planilha aqui, eu começo a pensar em qual é o cadastro, né, qual é o registro que eu preciso fazer para chegar naquele resultado. Então, nesse caso aqui, de uma planilha financeira, faz muito sentido a gente começar o registro com uma parte de plano de contas. Por isso mesmo eu criei a aba de plano de contas. O que é essa aba? É uma aba que me permite a padronização das informações que eu vou dar de entrada nessa planilha, que envolve, nesse caso, contas de receitas e despesas, subcontas de receitas e despesas e metas mensais para cada uma dessas subcontas, que vão me proporcionar a meta mensal total de receitas e de despesas que estão aqui. Então essa é uma forma de eu padronizar, né, de eu começar a parametrizar a minha planilha. Uma vez que eu tenha feito o registro, eu já posso começar a pensar em como eu vou controlar essas informações. E aí isso vai variar muito de caso para caso. O controle financeiro normalmente funciona muito bem com lançamentos de receitas e despesas. Então, nesse caso, eu criei uma aba de controle que tem aqui data de compra e venda, se é uma receita ou se é uma despesa, qual subconta, se tem algum detalhamento específico que eu queira colocar, um histórico, um parcelamento, o nome do cliente, alguma informação a mais, o valor, a data de pagamento. E aqui eu criei algumas colunas auxiliares que é justamente para me ajudar na construção dos relatórios. E isso é muito importante também. Eu gosto muito de utilizar, e tem no meu e-book, né, de como desenvolver dashboards do zero, um método que eu chamo de IBARD, onde eu vou sempre começar a análise pensando nos indicadores, depois eu vou organizar minha base de dados, vou para a parte das auxiliares, né, que são colunas e tabelas auxiliares, para aí sim eu entrar no meu rascunho e finalmente chegar nos dashboards. Mas como eu estou aqui falando da tríade dos dashboards, que é super complementar ao método IBARD também, é importante que na parte de controle você tenha todas as informações sendo preenchidas que são úteis para você e que vão te permitir chegar nos relatórios. Às vezes você pode ter começado a fazer o registro, passar para o controle, mas quando você chega em relatórios você nota que está faltando alguma coisa. Não tem problema nenhum você voltar e fazer a organização. Nesse caso que eu já tenho o dashboard pronto, eu não preciso voltar, eu chego agora justamente no ápice da tríade dos dashboards, que é pensar nos relatórios e dashboards que eu vou apresentar nessa planilha. No meu caso, como eu estava falando para você, se eu quero calcular a receita mensal, eu preciso ter nos lançamentos algum indicativo do mês em que aquela receita é feita, qual é a receita, o tipo de receita, né, a subconta, ela vai para um dashboard mais específico, né, onde a gente consegue avaliar quais tipos de receitas foram realizadas, e a gente consegue ter essa informação bem completa. Então, a gente teve registro, controle e relatórios. Aqui, só para mostrar para você, no dashboard financeiro, a gente tem um relatório financeiro geral que me mostra receitas, despesas, resultado e lucratividade pelo regime de caixa. Trago essa mesma informação
pelo regime de competência, né? Então, o regime de caixa é o que de fato entrou e saiu do seu financeiro. O regime de competência é aquele que utiliza a data em que uma compra ou uma venda foi feita, né? Independentemente se ela é parcelada, se ela vai ser paga mais para frente ou não. E eu trago também as contas a receber e a pagar. E observa que tudo isso foi possível por conta da estrutura da minha base de dados dos lançamentos, né? Do meu controle. E é por isso que eu falo, sempre que você estiver pensando no seu dashboard, você precisa pensar na estrutura de registro, na estrutura de controle e na estrutura dos relatórios e dashboards. Observa que essas estruturas elas podem variar, elas não são fixas. Então, de acordo com a sua necessidade, você pode ter mais abas de controle, não precisa ser uma só, você pode ter mais abas de registro, né? E você pode ter, obviamente, mais abas de dashboards. No dashboard financeiro aqui do Dashboard Academy, a gente tem 4 relatórios, né? Então, esse financeiro geral, a gente tem um do fluxo de caixa diário, que de acordo com a seleção de um determinado mês, você vê quais dias tiveram receitas e despesas. A gente tem um comparativo do resultado com a meta e a gente também tem um final que faz a análise, como eu estava te falando, das subcontas de receitas e de despesas para você entender quais são as suas receitas e despesas mais relevantes. E isso tudo culmina no dashboard, que é o ápice visual, por assim dizer, né? É uma forma de você apresentar todas aquelas informações consolidadas em uma única tela de maneira fácil de se analisar. Então aqui a gente consegue ver que a gente está acima da meta que a gente estabeleceu, tanto para as receitas como para as despesas. Isso aqui não é tão bom, mas como é um percentual pequeno, está dentro do planejado, né? E se a gente olhar até para o nosso resultado, vai ver que ele está bem acima, o que é muito bom dentro dessa lógica dos meses que a gente está analisando até agora. E aí você consegue fazer análises rápidas. Observa, se essa linha é a minha meta, eu consigo ver que em fevereiro eu fiquei abaixo da meta e que em março eu fiquei bem acima da meta, né? Em janeiro também eu fiquei um pouquinho acima e aqui em abril um pouquinho abaixo. Então você começa a entender a lógica dos seus resultados com esses dashboards. Aqui é o dashboard financeiro geral, tem um dashboard de análise por mês, que vai permitir que você entenda comparativamente mês a mês como as coisas estão acontecendo, e eu criei mais 2 dashboards finais de análise específica das subcontas, né, de receitas e das subcontas de despesas. Então, essa é uma forma de você criar os seus dashboards muito boa, porque se você sempre observar a estrutura de registro, de controle e de relatórios, você com certeza vai chegar num resultado útil e eficiente de análise para que você consiga tomar melhores decisões. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Toda semana eu trago novos vídeos para cá, então assina o canal, me acompanha nas redes sociais e se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, entra lá no site, todos eles estão descritos aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!